tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática. Nesta videoaula vamos iniciar o conceito e o estudo da geometria de posição. O vídeo anterior, a seleção de vídeos anteriores a essa é geometria plana, na qual nós estudamos a área das figuras planas. Agora vamos expandir esse conceito para o plano tridimensional. Nós usaremos como base, e a base da geometria são os postulados de Euclides em seu livro Os Elementos. É um livro antigo, Euclides foi um grande grego e deixou esse livro dele, essa coleção, teve mais de 1000 reedições, só para vocês terem ideia. Nele nós temos as definições básicas do que são ponto, reta e plano e espaço. Esses conceitos eles não necessitam provas, eles são conceitos chamados primitivos e eles originam-se da ideia do pensamento. Então, ponto é uma coordenada, um posicionamento dentro de um plano. Ele não tem dimensão, por mais que a gente marque ele como um pontinho, essa dimensão é só para representatividade e essa dimensão não existe. E ele sempre será representado por letras latinas maiúsculas. O plano, a reta, por sua vez, é um conjunto de infinitos pontos, todos alinhados, que a gente chama de colineares. Então, são infinitos pontos que juntos formam uma reta. Também continua sem dimensão. A reta a gente já usa letras do alfabeto latino, só que minúsculas, para sua representação. E também temos o plano. O plano é um conjunto de infinitas retas somadas alinhadas, elas vão formar um plano, e esse plano geralmente é representado pela letra grega minúscula. Então, toda vez que for representar um plano, então vamos entender como é que funcionam essas duas situações. Eu vou novamente abrir aqui uma página. Nós vamos utilizar o nosso GeoGebra, toda a parte de geometria a gente vai fazer em GeoGebra. A gente já vem utilizando ele em vídeos anteriores, só que com algumas alterações que vamos fazer agora. Você tem o GeoGebra.org Classic, Então você vai vir aqui na direita, deixa eu pegar aqui nas configurações à direita, e vai encontrar aqui, a janela de visualização 3D. Você vai clicar nela e ele vai abrir aqui a janela de visualização 3D. Nós vamos fechar essa e vamos ficar apenas com a 3D, que é essa daqui. Esse aqui é um plano, que a gente tem aqui projetado, mas essa janela ela traz, além dos eixos X e Y normal, ela também traz o nosso eixo Z, que representa a profundidade. Então esse é um plano espacial. Eu vou clicar aqui e vamos começar o nosso trabalho. Primeiro, então, como disse, a gente tem a projeção de um ponto. Para construir um ponto, basta marcar ele. Está aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, São 3 pontos e eles estão aqui no nosso plano. Veja que eles estão alinhados dentro dos eixos do nosso plano. Agora, o que seria uma reta? Uma reta é um segmento que vai, por exemplo, passar do ponto A ao ponto B. Tá aqui, a reta sempre é representada por uma letra grega do nosso alfabeto minúsculo, e ela está contida em um plano também, como vocês podem ver, ela pertence a esse plano aqui e passa pelos pontos B e C, Por mais que você gire, ela não sai dessa dimensão. E também podemos ter um plano, O plano é uma projeção de várias retas. Então, se eu juntar várias retas aqui, tem uma reta passando agora por A e B, e outra por B e C, elas ao triangular aqui, elas já automaticamente formam um plano. Elas estão sobre esse plano, essa superfície que contém as 3 retas, que passam por esses 3 pontos não alinhados, formam um plano. Então a gente vai construir um plano aqui, Aqui nesse ponto a gente vem aqui, clicar aqui, construir um plano por 3 pontos. Então a gente vai marcar aqui o ponto B, o ponto A e o ponto aí, pronto. Agora nós temos o plano. Eu vou destacar ele em vermelho, e vou tirar o plano anterior. Deixa eu tirar esse plano.
deixar ele branco. Pronto. Não, deixa o eixo. Vamos deixar os eixos. Pronto. Olha aí. Nós temos o nosso plano vermelho agora. Então todos eles têm características comuns. Então o nosso ponto está no plano, que pertence a uma reta, e essas retas juntas formam esse plano que a gente está visualizando aqui de vermelho. Então essa é basicamente a construção dentro do espaço tridimensional dos postulados aí de Euclides, os quais nós vamos avançar mais um pouco agora. Agora a gente tem essas seguintes operações. Primeiro, o ponto, a relação entre um ponto e uma reta. O ponto pode pertencer ou não a uma reta. Então, ao observar aqui o nosso desenho, nós temos o ponto A e o ponto B, que pertencem a essa reta que une A a B, e o ponto C não pertence a ela. Eu vou colocar um outro ponto aqui também, ó. Um ponto aqui em cima, no 8. Ó. Veja que esse ponto nem está nesse plano. Ó. Este ponto 8, ABC, esse ponto D aqui, ó, não pertence a essa reta. Tá vendo? Ele está lá no ponto, no eixo vermelho, e não tem nada a ver com a reta AB. Então a gente diz que o ponto A e o ponto B pertencem à reta, e o ponto D não pertence à reta. Assim, deixa eu achar um outro ponto aqui para pôr. Que nem o ponto E, olha o ponto E. Eu vou modificá-lo para cá. O ponto E, ele também não pertence a essa reta, tá vendo? Ele está fora das duas retas. E eu vou fazer um outro ponto aqui em cima, aqui no 6. Pronto, aí o ponto E. Agora temos vários pontos. E aí nós temos os pontos que pertencem a A e B pertencem a essa reta. C e A pertencem a essa reta. A e C pertencem a essa outra, mas o E não pertence a nenhuma das retas. E muito menos o E, F também não pertence a essas retas. O que mais que diz lá? A relação entre os pontos. Pontos colineares pertencem a uma mesma reta. Então esses pontos que pertencem a uma mesma reta são chamados de colineares. Da mesma forma eu poderia continuar com pontos aqui. Ó. Todos esses pontos são chamados de colineares. Olha, todos eles pertencem à mesma reta A e B. Ó. Saindo de A, passando por B. Aqui, ó. Essa reta aqui, ó. B e C, né? Então todos esses pontos são colineares. Também diz o seguinte: relação entre ponto e plano. Pontos podem pertencer a planos. Isso. Então é exatamente. Por exemplo, o ponto. Vamos botar o plano aqui, ó. O ponto A, o ponto C. Todos esses planos pertencem a esse plano roxo que a gente está vendo aqui, esse plano vermelho. Todos eles estão no plano, estão vendo? Embora o plano aqui vai ficando pequeno, todos eles estão nele, dentro desse plano. Eles pertencem a esse plano, né? Assim, os pontos colineares eles pertencem ao plano. Agora esse plano ponto F não está nesse plano, ó. Veja que ele está totalmente fora. E o ponto E também não pertence a esse plano. Ele é um ponto acima do plano. Ó. Quando eu alinho o plano, ele está um pouco acima. Vou até trazer ele para cá, ó. Tá vendo? Ele está um pouco acima do plano. Então, existem planos que pertencem, pontos que pertencem a planos e pontos que são externos ou não pertencem ao plano. O que mais nós temos? Nós temos que figuras planas são figuras que estão contidas em um único plano. Então, olha só. Então, aqui dentro desse plano vermelho, a gente pode criar figuras planas. Deixa eu pegar aqui a polígonos. Ó. Vamos pegar um polígono aqui. Vamos marcar do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, aqui. Ó. Fizemos este polígono. Veja, este polígono aqui, que é basicamente um trapézio, ele pertence ao plano em vermelho, de destaque. Então, este é um plano, um polígono pertencente a um plano. Então, essa é uma figura plana, porque as figuras planas são figuras que estão contidas em um único plano. O que difere da próxima, que a gente vai ver, que são as figuras espaciais, que são figuras que não estão contidas em um único plano. Então, eu tenho uma figura que não está contida em um único plano. Então, ela é denominada uma figura espacial. Como é que eu faço ela? São essas aqui. Ó. Você marca neste ponto. Vamos construir uma pirâmide, por exemplo. A pirâmide, eu construo a base dela, eu vou construir ela
pertencente a esse plano vermelho, porém a altura dela está aqui ligada com F. Olha só o que aconteceu. Vamos visualizar aqui. Ó. Olha aí, a base dela está num plano, mas ela tem um outro ponto fora do plano. Tá vendo? Ela sobe. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esta figura ela é espacial. Ela não consegue se conter apenas em um plano, que é nesse caso a pirâmide. Olha a figura plana aqui embaixo e aqui a figura espacial. Uma outra figura espacial bem interessante nós temos é o cilindro. Vamos pegar um cilindro aqui. Selecione 2 pontos e especifique o raio. Ele está dando as orientações. Então eu vou marcar 2 pontos. Então agora o ponto S e o ponto O. O raio vai ser de 1. Ok. Olha aí o cilindro. Eu vou mudar a cor dele para um verde. Então agora nós temos o cilindro. Olha só ele. Ele também não está contido em um único plano, tá vendo? Ele passa pelo plano, né? Olha só, ele passa por 2 planos. Ó. Ele utiliza o mesmo plano da pirâmide para se estabelecer. E aí você tem um cilindro que também é uma figura espacial. É bem diferente do nosso trapézio aqui, que a gente já estudou antes. Outra figura muito comum também é a esfera de centro. Vamos fazer uma esfera aqui, centro aqui, isso, pronto. Deixa eu mudar a cor dela agora por um ok, a cor da esfera, volta aqui, vamos mudar a cor da esfera. A cor dela está vermelha, eu vou botar ela no verde. Pronto. E aí a gente tem a esfera. Também presente num plano tridimensional. Então essas são figuras, a maneira de a gente apresentar pontos, retas e planos e figuras tridimensionais dentro do eixo espacial, que é o conteúdo que a gente vai estudar nesta lição. Espero te ver na próxima videoaula. Aproveite para treinar aqui com GeoGebras, as figuras. Sempre veja as instruções e a gente vai usar todas no nosso curso. E eu vou ensinando vocês aí a cada passo construir cada uma das figuras que a gente precisa. Valeu e até a próxima videoaula.